Boa tarde. Compete-me substituir a arquiteta Luísa Ambrosio na moderação da mesa da parte de tarde e começaríamos por a primeira comunicação, que é do Sal à Ceru, passando pelo Croarde, da responsabilidade de Alexandra Gesta. Alexandra Gesta é diplomada em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, arquiteta no município de Guimarães desde 1980, foi responsável pelo projeto de requalificação urbana do Centro Histórico de Guimarães entre 1983 e 1992 e entre 1995 e 2007, elevado a Património Mundial da Humanidade em 2001 no GTL, Gabinete Técnico Local. Atualmente é vereadora da Câmara Municipal de Guimarães, responsável pela divisão do Gabinete Técnico Local, pela reabilitação urbana e integra a equipe coordenadora do projeto urbanístico Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012. Faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Uma pequena correção. Eu, há 15 dias, 3 semanas que não sou vereadora da Câmara Municipal de Guimarães. Voltei novamente aos seus quadros. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a falar do Porto, no Porto. É a primeira vez na minha vida, ao fim de 56 anos, que isto me acontece. E, portanto, eu aceitei por 2 razões. A primeira, para aproveitar o momento e honrar, dedicando o meu pensamento hoje às pessoas que de forma generosa se entregam ao trabalho, seja ele qual for, que esteja ao serviço da res pública. Hoje honro o ICOMOS. Escolho a pessoa da Ana Paula Amendoeira, pela forma rigorosa, científica e honesta, no fundo, a forma honrada como ela vive e se movimenta nestes mundos que é este mundo. Para ti, minha doce e firme Ana Paula Amendoeira, muito obrigada. Eu sou nascida em Matosinhos, natural de Sedufeita, rezam os registros, que é em Miguel Bombarda. Tenho vivido nos últimos 30 anos em Guimarães. Eu amo a cidade do Porto. Esta é a segunda razão pela qual aqui venho. Mas não amo em exclusividade, porque eu não sei amar em exclusividade. Amo a cidade do Porto e amo muitas outras. Gostaria hoje de partilhar convosco algumas preocupações e algumas reflexões, que não são opiniões, são reflexões, que sobre ele e sobre ela, sobre o Porto e sobre a cidade, eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida particular e da minha vida pública, porque felizmente dessa doença não sofro, de esquizofrenia. Queria partilhar convosco partilhar disto muito agora, usa-se muito e há momentos em que gosto de estar atual. De estar convosco uma preocupação que eu acho que nos últimos anos está muito presente e está-se a agravar, que é as responsabilidades públicas e privadas. Eu gosto de linhas ideológicas, dou-me mal em garatujas políticas e, portanto, gosto de ver as responsabilidades públicas bem claras e o que elas contribuem para a concretização também
das responsabilidades privadas. Quero isto dizer que não sou muito dada às chamadas parcerias que imiscuem resultados, receitas e objetivos. Hoje pela manhã ouvimos uma organização ao serviço do bem público, pela voz da Ana Paula Amendoeira. Ouvimos um serviço público uma vida ao serviço público na voz do Orlando Sousa. Ouvimos uma atividade privada, uma empresa de sucesso, na voz dos maus hábitos. E se isto tudo for contributo para um objetivo final, está tudo bem. Se estiver tudo misturado, está tudo complicado. Esta é a primeira questão para mim. A segunda questão é uma outra que se coloca numa certa terminologia que nós usamos às vezes no que diz respeito às intervenções urbanísticas. Esta está bem, aquela está mal, aquela está muito certa, aquela está errada. Ora bem, eu tenho formação, como o Fernando disse, em arquitetura, nunca fiz seminário, portanto não sou padre, não sou juiz e, portanto, essa terminologia a mim não entra. E, admitindo que acho bonito o que o Nietzsche diz sobre o bem e o mal, que aquilo que fazemos por amor está para além de bem e de mal, acho que não se aplica neste processo de atuação urbanística e arquitetónica, em que os arquitetos são, normalmente, os responsáveis pela coordenação. Fique bem claro, responsáveis pela coordenação do processo e do projeto. E, portanto, como não entendo bem essa questão do bem e do mal, e do certo e do errado e tal, sou um bocadinho, não tenho formação católica, sou agnóstica, sou estruturalmente de pensamento agnóstico, gosto de ver, principalmente, o que eu faço e de tentar perceber o que os outros fazem. Portanto, relativamente aos modelos que são colocados em prática para os diferentes territórios e para as diferentes cidades, eu digo, são modelos de sucesso. Todos. Não conheço nenhum Presidente de Câmara, nem nenhum Ministro, nem nenhum Secretário de Estado, nada que tenha falhado. Todos eles põem em prática aquilo que pretendem. Pode um vereador, um técnico, uma pessoa, no seu caso isolado, não conseguir fazer vencer a sua ideia. Mas não estamos a falar de pessoas isoladas. Estamos a falar de grupos que gerem territórios. E, portanto, o modelo do Porto tem sido um grande sucesso para aqueles que o têm posto em prática, porque têm concretizado aquilo que politicamente pretendem. Se está de acordo com aquilo que atualmente pretende, a população pretende ou não, isso já é outra questão. Mas não há nenhuma falha aqui. Aí, tenham paciência, mas eu fui comparada há muitos anos, confrontada há muitos anos, com uma coisa que para mim era penosa, que diziam assim: a Câmara de Braga não conseguiu o processo de reabilitação e a Câmara de Guimarães conseguiu. Ora, como eu não sou a Rosa Ramalho, nem a Câmara de Guimarães está no Triângulo das Bermudas, dediquei-me a perceber bem o que é que se estava a dizer.
Quer dizer, nós pretendemos o lucro de Braga, mas queríamos poder dizer que somos como Guimarães faz. Não, não, não. Braga tem um modelo de desenvolvimento territorial, e não estou a falar em centro histórico, porque é óbvio que, em relação ao centro histórico, iremos mais um bocadinho daqui a um bocadinho, se eu não me perder entretanto, que é o seguinte: tem um modelo coerente, tem o centro histórico que querem, tem os parques de estacionamento que entendem, tem um modelo de cidade que escolheram. Ponto final. Assim como Guimarães nunca foi atrofiada, como muita gente dizia, relativamente ao número ou ao tipo de construção nova que fazia. Não. Pretendia ter um controle sobre essa construção, até um determinado momento. E, portanto, estamos a falar de decisões políticas e concretizações técnicas em coerência. Em coerência. Se estão ou não de acordo com o que se pretende, a população em geral e as massas, o chamado pensamento intelectual mais depurado e mais crítico e mais capaz de chegar à frente e encontrar vanguardas, isso é outra questão. Estamos a falar de concretização de modelos. O Porto tem um modelo. Não vou dizer que merece, porque eu não tenho capacidade para dizer esse tipo de coisas, o modelo que escolheu. Ponto final. Do Sal. Vamos falar de Porto, mas vamos falar de tudo um pouquinho. Do Sal, posso dizer-vos uma coisa. Posso dizer-vos que tive uma experiência em Gondomar, que é um concelho próximo do Porto, como Matosinhos, como Gaia, como muitos outros, Maia, próximo do Porto. E portanto, foi uma experiência que me foi dada a fazer numa equipa muito amiga, muito amigável e muito interessante, que, a meu ver, me permitiu estar aconchegada, sem responsabilidade de maior, porque eu tinha 17 anos quando comecei, e consegui, apesar de tudo, verificar algumas coisas. Que foi, o Sal foi uma paixão que passou em Portugal. Eu não sou dada a paixões, eu sou dada a amores, construção, a uma construção coletiva de amores. O Sal foi uma paixão por qual os que passaram tiveram uma enorme sorte, porque conseguiram viver momentos de interação entre diferentes camadas sociais, diferentes posturas políticas, e verificar no local, nos bairros pobres que foram escolhidos para serem os pontos negros intervencionados de um Portugal todo ele muito dificultado nesse momento, foram escolhidos pontos negros para a atuação. E estou convencida que, apesar de alguns moradores pobres terem ficado com as casas melhoradas e ficaram com uma outra coisa, que era o norte no sentido do objetivo político mais substancial, terem ganho o direito ao lugar, portanto, o direito ao seu lugar na cidade. Eu estou convencida que o maior lucro foi o das brigadas técnicas que aí trabalharam, porque daí saiu um conhecimento do território, da maneira de fazer e da maneira de praticar, que quem passou por lá não mais esquecerá. E se ele tivesse sido razão de debate, razão de aprendizagem ao longo dos anos nas faculdades, todo o processo de construção, vamos falar assim, de uma forma lata, estaria mais sólido e mais capaz. Mas, aparentemente, o Sal, como quase todas as paixões, quando terminam, ou quando são obrigadas a terminar,
deixa um bocadinho de queimado à sua volta. E, portanto, o sol foi guardado em livro branco e quem viveu, viveu, quem não viveu vai ter que acreditar. Relativamente a minha exposição chama-se Do Sal à Ceru, passando pelo Croar. Eu vou falar do Croar, mas antes de falar do Croar vou dizer uma coisa. Eu hoje pela manhã, houve, e esperando-se com a linha política e com a linha ideológica e com a garaduja política. Eu gosto de ir ao fundo das coisas, tanto quanto eu consigo. Eu consigo ir a um determinado momento, a um determinado ponto, e gosto de quem consegue ir mais fundo que eu, que é para eu poder aprender. Hoje de manhã foi apresentado aqui um projeto, 5 minutos, epá, isto é fixe. Foi apresentado aqui um projeto que se chama Arrebita. Ora bem, não sei onde ele está, caro colega, você esteve muitos anos lá fora, tanto quanto a sua idade lhe permite estar muitos anos lá fora. Isso, a questão do tempo é muito importante. O centro do Porto não arrebita, a não ser nos bairros sociais ou nas ilhas. Quem arrebita é a classe operária entre Lordelo do Ouro e São João da Foz, que é de onde era natural o António, do conjunto do António Mafra e o próprio António Mafra. Porque o centro do Porto, em que vocês todos andam a trabalhar, é burguês e não arrebita. Tem que ser de outra maneira. Tem que ser... E esta mistura de confundir, sabem que eu estou a levar a coisa a um outro, de confundir palavras faz muita diferença. Eu gostava de vos ter falado das minhas casas. Vamos passar por alto. Na qualidade proprietária do Porto, de alguns edifícios do Porto, eu tive que tomar decisões, e muito nova. Quando uma das casas se tornou devoluta, porque o inquilino, que tinha sido sobre aluga e que tinha sido imposto pelo tribunal o despejo e que tinha sido uma atualização ridícula de rendas, me exigiu uma indemnização para ir embora, eu disse, nem pense. Você fica a tomar conta da casa, ventila, areja, ganha, dá pouco dinheiro, mas pelo menos não se estraga. Mas ele, quando percebeu que eu não lhe ia dar o dinheiro, foi-se embora. E eu tive que pensar. Se a deixava ficar 20 anos a degradar-se, como fez a Câmara do Porto para aquele senhor arrebitar, ou se a vendia e dava direito à sua continuidade na história. Porque a casa estava usada. E se eu a deixava ficar devoluta na retenção do mercado, ela ia degradar-se. Como aconteceu a muitas casas no Porto, por terem sido abandonadas para irem viver, nomeadamente para Gaia, nos bairros que foram construídos de novo, com crédito muito mais baixo do que aquele que existe para qualquer espécie de habitação nova ou de habitação para reabilitar e que, portanto, numa população que não cresce, quando se constrói aos milhares e com melhores benefícios, desvazia-se no outro. Isto não há copo meio cheio nem meio vazio. Portanto, a construção nova daquilo a que alguns setores chamam o Grande Porto esvaziou o centro de Porto. E ponto final. Daqui não saio. Só mais um minuto. Não é ponto final. Passas-me a imagem. Portanto, eu vendi e dei as minhas casas no centro do Porto. Eu não contribuí para a degradação do Porto. Eu fiz aquilo que toda a gente podia ter feito se tivesse consciência cívica e se o poder político quisesse e desse o exemplo. Pergunto só uma coisa. Alguém aqui está em desacordo com o que foi dito pela Ana Paula Amendoeira sobre os Cardosas? Alguém está de acordo?
Eu bem me parecia que não era preciso falar sobre as cardosas. Era preciso falar sobre outras coisas. Meus caros, não trago nada em inglês. Não sei consultar sites em inglês. É uma dificuldade que se prende com a minha idade. Falo a língua, falo relativamente mal, toda a gente sabe, uma das línguas mais faladas no mundo, que é o português, e leio relativamente bem uma língua que também faz parte de uma das mais faladas no mundo, que é o espanhol. Escolhi um dos últimos poemas de João Vicente Piqueras para o dar e entregar ao Manel Correia Fernandes, que tem na frente dele uma tarefa muito difícil, porque é parte integrante de um acordo bipartido e que, para além do mais, terá colegas de outros níveis de pensamento. Deixo ao Manel apenas com uma lembrança a todos os que estão nesta sala e que possam divulgá-lo, que é o seguinte: ele vai ser diretor de cena e nós, os que estamos à volta, somos atores. Mas o diretor de cena é ele. E nós, à volta, somos os diretores. Isto inscreve-se na clareza que eu gosto de ter relativamente às responsabilidades. Manel, as maiores felicidades para ti e toda a nossa colaboração. Obrigada.